Eu tinha até anotado aqui de dois preconceitos, assim, né? Que se ouvi falar muito, que, por exemplo, depressão é falta de Deus, né? E que os ateus são ateus porque têm crises existenciais. Você acha que isso ainda é muito latente? Você acha que isso ainda é muito verdade para as pessoas, no geral? Ou você acha que hoje tem começado a se desmistificar isso? Ainda existe um problema, porque muitas pessoas acreditam que depressão de fato é falta de fé em Deus, ou é porque a pessoa não está numa religião. Tem um dado que eu cito no meu livro, que está em andamento, né, a escrita, justamente mostrando que mais ou menos 1/3 dos cristãos entrevistados acreditavam que depressão é falta de fé em Deus. E tem outro estudo que encontrou uma estimativa ainda mais alta, perto de 60%, se não me falha a memória. Então, dependendo do país em que você está, da cultura, esse tipo de crença é mais disseminado. Aqui no Brasil, para dar o exemplo da igreja do Edir Macedo, o site oficial deles consta pelo menos 2 textos que sublinham essa ideia, que endossam que depressão é um problema espiritual e você precisa da igreja, da fé em Deus para poder ficar melhor. Um dos textos assinado pelo próprio Edir Macedo. Então, infelizmente, existe esse tipo de crença ainda e alguns líderes religiosos levam essa mensagem adiante e muitos acabam comprando. Não dá para a gente ignorar esse tipo de espiritualização do sofrimento humano ou dos transtornos mentais. E a gente precisa divulgar ciência para fazer uma contraposição a esses tipos de ideia. A sua outra pergunta foi sobre ateus e... Se os ateus é porque é uma crise existencial. Ah, a questão da crise existencial. Pois é. Quando a gente pensa em sentido de vida, que é um conceito bem complexo, que envolve desde você ter propósitos na sua vida, sejam eles de trabalho, de família, de saúde, mas envolve também uma visão de mundo, quem é você, como você veio ao mundo, para que você vive, e também um terceiro componente que é o quanto você está satisfeito com a sua vida. Então, veja que é um conceito guarda-chuva, né? Sentido de vida envolve propósitos, respostas às grandes questões existenciais e a sua satisfação de existir, de viver. Quando a gente olha para a literatura científica, não há uma consistência no sentido de que ateus e religiosos não têm diferenças. Não, existem alguns estudos, como o meu próprio, que foi conduzido aqui no Brasil com quase 2.000 indivíduos, que a gente encontrou que ateus tinham menos sentido de vida do que religiosos. Mas não é um dado que aparece em todas as pesquisas. Tem países em que esse dado não aparece. Agora, tem um estudo muito interessante que eu acho que é bem pertinente para essa pergunta que você me fez, que foi feito pela Skinnell na Alemanha. Ela encontrou que os ateus também tinham por lá um pouco menos de sentido de vida do que os religiosos. Mas eles não tinham mais propensão a experienciar crises de sentido de vida, que é uma coisa diferente. A crise de sentido de vida é quando a pessoa está perdidona. A pessoa está meio assim, caramba, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, para que eu vivo, que mundo confuso, a pessoa está perdida. Essa é a crise de sentido, em poucas palavras. É diferente de você ter um sentido de vida um pouco mais baixo. E eu uso a analogia do carro para ilustrar isso. Imagina que um tanque de combustível comporta até 100 litros de combustível, né? Álcool, gasolina. É como se o religioso médio, vamos supor, tivesse 70 litros no tanque e o ateu médio tivesse 60, digamos. Ele tem menos gasolina do que o religioso, tem menos sentido do que o religioso. Mas não é tão baixa essa gasolina ou esse álcool a ponto de estar na reserva. A reserva seria aquele momento crítico. Está acabando o combustível. Você só tem, sei lá, 6 litros. Então o ateu médio ele não está nessa zona crítica de sentido. Desorientado, sem propósito, não gostando de viver, niilista, nada vale a pena, se lamentando por aí. Não, esse não é o ateu médio, conforme essa pesquisa que foi feita na Alemanha. Teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos, pelo SPID, que também mostra que os ateus não são mais nihilistas do que os religiosos, nesse sentido de que nada vale a pena, a vida não serve para nada. Os ateus se comportaram de maneira análoga
aos religiosos nesse item e se comportaram de forma a apresentar mais sentido endógeno de vida. O que é o sentido endógeno no conceito desse autor? É o quanto você acredita que depende de você encontrar um sentido ou construir um sentido para a sua vida. Não depende de um fator externo como a religião ou como os meus pais que têm que me dizer quem eu sou, o que eu tenho que fazer. Então os ateus, eles tomam mais para si a responsabilidade. Tipo, depende de mim, eu que tenho que encontrar aqui meu caminho nesta existência, que vai ter um fim em algum momento e tal. Embora existam os ateus místicos, mas depois eu te conto sobre essa. Tem os ateus místicos. Tem os ateus místicos também. Que basicamente negam a existência de Deus, mas acreditam em algumas coisas sobrenaturais. Por exemplo, em telepatia, por exemplo, em amuletos da sorte, e alguns acreditam até em reencarnação. Porque acreditam na existência de espíritos, só se negam a acreditar em Deus. Para eles, Deus não existe, mas espíritos e reencarnação existe. Então esses são os ateus místicos ou os ateus espiritualistas. Dependendo do autor, a gente encontra uma expressão ou outra. Veja como, você me perguntou antes, né, em que os ateus acreditam. Não existe uma coisa homogênea, é muito diversa a visão de mundo dos ateus. Mas, de forma geral, eles são um pouco mais à esquerda, um pouco mais confiantes na ciência, mas você encontra ateus à direita, ateus negacionistas de ciência, que não confiam tanto, e até mesmo alguns ateus com crenças sobrenaturais.